dia, boa tarde, boa noite. Você está pousando no sétimo episódio, derradeiro episódio dessa temporada do Viva Direito. E eu sou Thaís Uchoa, estou aqui apresentando para vocês esse episódio especial. Ah, não, eu não sou a Thaís. Eu vou apresentar a Thaís Uchoa para vocês. Como assim, Aninha? O que está acontecendo? Eu sou a Aninha Macedo, especialista em marketing jurídico, e fui convidada, recebi essa honra, fui agraciada em vir apresentar para vocês o derradeiro episódio dessa temporada. Porque histórias, elas são construídas cada um no seu formato, cada um na sua necessidade, e dessa vez a gente escolheu o derradeiro episódio para apresentar o início dessa história. Então, com vocês, a nossa host, a pessoa idealizadora de tudo isso, Thaís Uchoa. Tudo bom, Thaís? Tudo, Aninha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada, Aninha, por ter aceitado o convite, Eu que né, para a agradeço. gente fazer essa troca aqui, né, fazer esse momento para trazer um pouco para os espectadores a história do Viva Direito, que é como nasceu, como nasceu na minha cabeça e veio tomando forma, alguns obstáculos que foram enfrentados ao longo desde o momento da ideia inicial até chegar aqui nesse último episódio do ano e da última Sim, temporada, e a insistência, né, no projeto, na ideia, e vamos compartilhar aqui, né? Agora está nas suas mãos. Eu estava até comentando antes que sempre antes dos episódios eu fico muito nervosa, anoto tudo, porque para não perder. Eu sou do meio jurídico, né? Eu sou advogada, não tenho esse talento da comunicação. A Aninha já é do jornalismo, né? Já tem. Mas vamos lá, agora estou aqui para ser ouvida. é interessante isso da gente trocar os papéis, né? Porque a gente vai conseguir explorar melhor o que a Thaís não consegue dizer no dia a dia, ou expressar, ou falar do que ela sente. Mas vamos contar essa história do início, o que é que você acha? Eu quero saber como foi que a Thaís nasceu no direito, como foi que a Thaís despertou para o direito para a gente chegar até o podcast. Aí a gente vai traçar alguns caminhos. Vamos lá, vou dizer assim, primeiramente, que hoje eu me encontrei no direito, eu me encontrei na profissão, e hoje vivo realmente da minha profissão, né? Hoje é o que me traz o meu sustento. E lá no início, quando a gente começa a descobrir nossas habilidades primárias, né, nossos talentos, eu estava comentando que eu era dos cálculos, né? Eu gostava de matemática, física, fazia Olimpíadas nessas áreas ali quando era entrando na pré-adolescência, adolescência, e o direito para mim era muito associado a concurso público. Porque na minha família tem muito concursado, o pessoal tem essa cabeça, né, essa visão de concurso público, da estabilidade. Sim. Então eu tinha um pouco de aversão, porque eu pensava, poxa, eu vou me limitar a fazer um concurso público, quer dizer que só existe essa opção, né? E eu ficava naquele distanciamento, né? Aí o que que acontece, né? A mulher quando se apaixona, quando a gente vai descobrindo os primeiros amores, né? A gente vai mudando, vai, mas eu agradeço, Isso né? O mesmo. papel de cada pessoa. Eu tive um namoradinho ali no início da adolescência, que ele já era dessa área das ciências sociais. Ele já era dessa área, né, de explorar a sociedade, política. Ele lia muito nessa área. E para parecer interessante para ele, eu comecei a ler também coisas nessa área, né? Sempre gostei muito de ler. Então, eu comecei a me fascinar por esse universo das ciências sociais, da política, dessas leituras ligadas à sociedade. Sim. E o interesse nasceu realmente, o paquerinha se foi, mas o interesse ficou. E quando eu vim para Fortaleza, né? Eu sou do interior, estudava no interior e vim estudar aqui em Fortaleza no ensino médio. Teve um momento lá no colégio que eu pensava, olha, eu gosto dessas áreas de ciências sociais e gosto da área de cálculos. O que é que junta as duas coisas? Eu, vou ser arquiteta. Também gosto de pintar, desenhar, né? Tem esse lado criativo. Aí eu, não, botei na cabeça, vou fazer arquitetura, vou fazer arquitetura, vou fazer arquitetura, mas chegou um momento que eu fui apresentada na escola a uma experiência desse universo jurídico, que foi um júri simulado que a gente fez Sim. no segundo ano. E fui apresentada e me fascinei. E foi ali no segundo ano, então quando eu entrei para o terceiro ano já foi com a cabeça, vou fazer direito, né? Vou entrar, né, nesse universo, porque realmente me encantou. Eu vi que o direito não era só o concurso público, que é
vai muito além. O direito, você tem que juntar suas capacidades de analisar, de argumentar, de defender uma tese, de pesquisar, de persuadir, de comunicar. Então, tinha muita coisa que estava, assim, lá nos meus... De escrever, né? De escrita, a gente tem que ter o domínio da palavra, da linguagem. Então, tinha muitas coisas que estavam ligadas ali às minhas habilidades, aos meus talentos, né? As coisas que eu gostava dentro do direito. E aí eu venho, trago aqui a importância de a gente experienciar a prática junto com a teoria, porque assim, no colégio, que talvez seja o momento que todo mundo aqui vai decidir, né, o que vai decidir ali qual a profissão, eu fui apresentada a uma experiência prática dentro do universo e foi aquilo que me encantou. Né? Então, Sim, nem todo mundo tem familiar que vai poder lhe apresentar aquela profissão, nem todo mundo tem acesso a essas experiências. Então, é legal levar isso, né? É legal levar a prática ali com aliada com a certeza. teoria para a gente poder experimentar um pouco do universo, né? Então, foi assim que o direito surgiu na minha vida. Muito interessante, assim, alguns pontos, né, da sua fala nessa fase, porque, assim, uma é a história do paquerinha, né? Eu tenho uma figurinha que eu tenho no celular, que ela fala muito assim, existem pessoas que são caminhos, não necessariamente elas são o fim. Então, naquele momento da paixão e tal, e tal, e tal, a gente, eu queria essa pessoa pro resto da vida, mas na verdade ela tinha uma missão, me Verdade. direcionar de alguma forma. E Uhum. algumas pessoas são meios, né? Chegam na Verdade. nossa vida, eu mesma vivenciei isso. Uhum. Algumas pessoas chegaram para me ensinar certas coisas. E o outro ponto que eu achei interessante é com relação à escola. Às vezes a gente ainda está numa fase de imaturidade para decidir o que a gente quer fazer por toda a nossa vida, né? Hoje eu sou jornalista graças a um namorado que eu tive quando eu Aham. era adolescente. Uhum. Mas foi com um caminhar que eu cheguei assim, dentro do jornalismo existe um leque de opções, como no direito existe um leque de opções, e a gente escolhe aquilo que mais vai se identificando com a gente quando a gente vai adquirindo maturidade, quando a gente vai Uhum. entendendo o que é que a gente está querendo. Então, isso é muito importante, né? A É gente verdade. entender os meios e entender que a maturidade vai dando pra gente essa, essa bagagem. Porque Uhum. às vezes a pessoa chega no terceiro ano e diz assim: eu não sei o que eu quero fazer. E tudo bem, E porque tudo assim, é o bem, que a gente exatamente. conversa. A maturidade também vai dando a gente a coragem de mudar, De mudar, a coragem de exatamente. se adaptar, a coragem de enfrentar os nossos medos, alguma habilidade que a gente acha que não tem. Quando eu comecei a advogar, eu jamais vou ser advogada porque eu não sei vender, eu não sei cobrar, eu não sei negociar. Aí, quem não É, sabe tem que saber aprender, né, para exatamente. se virar. Essa é uma frase que a gente conversando antes, né, que me marcou. A gente tem que saber estar disponível para Uhum. aprender. E tem que ser humilde o suficiente para dizer assim, eu não sei, mas eu sei Sim, aprender e estou disposta a aprender. Porque verdade. comigo, no marketing jurídico, foi muito assim. Eu ficava, será que eu vou ter que fazer a faculdade de direito para entender coisas que para o outro parece óbvio, mas que para minha realidade isso não funciona, Uhum. né? E a gente precisa ter clareza de eu preciso de um beabá para me explicar certas coisas. Sim. Você faz a faculdade, você tem acesso a várias áreas, né, de Uhum. atuação. Você pode estar ali no criminal, você pode escolher o tributário, você pode escolher qualquer área que for, mas vai chegar um momento onde você vai precisar dizer assim, não, minha minha identificação é com isso. Onde é que eu vou Uhum. encontrar outras coisas que me ensinem e que me falem a respeito disso? Que é assanhada agora. Porque Ajeitei aqui, pronto, foi. pronto, foi. E aí, a gente precisa pensar nisso, né? Precisa lembrar disso. Uhum. E aí, assim, a partir do momento que você se descobriu no direito, que isso fez sentido para você, você se formou, e aí como foi a sua caminhada, Ai, gente, não né? foi fácil. Não, não foi assim também. Pronto, agora você é advogado. Não, Advogado, não né? é assim, né? A Uhum. gente vai se descobrindo. E na faculdade de Direito, gente, eu experimentei muita coisa, né? Assim, de experiências mesmo. Tive uma faculdade muito rica. Participei de programa de extensão, participei fiz estágio em escritório, estágio em órgão público, estágio em jurídico de banco, né, que a gente
Assim, eu tive muitas experiências, monitoria, projeto de pesquisa, tive muitas experiências assim para provar de tudo. Porque eu pensei, não vou construir minha carreira aqui na faculdade, deixa eu experimentar, né? Só que eu tinha aquela aversão, não quero concurso. Eu ficava com aquela coisa, rejeição, né? Não quero concurso, porque eu não queria me limitar ao universo dos concursos, que era isso que eu via. Eu vi o concurso público como uma limitação. Na minha cabeça era uma limitação. Mas também eu fui experimentando na faculdade. Só que assim, eu entrei na faculdade com 16 anos, Aninha, e saí com 21. Já tinha passado na OAB, passei na OAB no 8º semestre. Aí é o que eu digo assim, para mim foi fácil porque eu estava em contato com algo que eu gostava. Sim. Né? Assim, eu gostava de estudar, gostava do direito. Então, eu confesso assim que eu tive facilidades nesse caminho, porque é muito bom você estar em contato com algo que você gosta. Sim, com Né? certeza. Mas tem desafios para cada pessoa. Né? Então, assim, uma OAB da vida é um monstro para muita gente, né? Para a grande maioria. E eu reconheço, né? Não é uma coisa simples a OAB, mas se você entrar em contato com algo que você gosta dentro ali da OAB, né? Porque alguma coisa no direito você vai gostar, né? Outras você não vai gostar nem tanto, mas alguma coisa você vai gostar. Então, entre em contato com algo que você gosta, né? Vai fazer a OAB, quando perguntar qual matéria que eu escolho para a segunda fase. A que você mais gosta. Ah, mas eu gosto mais de direito civil. Escolha direito civil. Ah, mas são 40 peças. Escolha direito civil. Você vai estar com seu vadimécum, você não vai aguentar fazer um exame, você não vai aguentar parar para estudar se não for algo que você tem afinidade. E a afinidade a gente sabe quando está ali na faculdade já, né? Sim. Então, assim, eu saí muito nova já com essa, sabendo que gostava, mas, gente, eu saí com 21 anos. Uma baby, né? O que é que eu pensava? E é exatamente na fase que eu vejo que a gente está se descobrindo, se encontrando ali no mundo, né? E o que a gente estava brincando. Eu era estudante, fui para uma colação de grau e virei desempregada. Deixou de ser o futuro do país para entrar na lista dos desempregados. Exatamente, virei índice ali de desemprego do IBGE. Então, aquilo pesa, né? E a gente tem aquela falsa ilusão que vai sair com o diploma na mão e vai ser, assim, a maior advogada de Nova York, né? Que vai já estar com muitos clientes e já vai estar ali, né, com seu terninho, indo e atuando. E não é assim, o profissional se constrói. Sim. Mas nessa, né, eu saí da faculdade e ainda fui fazer Enem. Porque eu achei que não, eu vou experimentar. Agora eu vou fazer a faculdade de arquitetura, né? Fiz Enem na época. Nem sei se eu cheguei a fazer a prova, não lembro. Mas nesse intervalo entre a inscrição e o que ia ser a prova, eu engravidei. Que acontece também, tá tudo bem. Acontece. Eu engravidei da minha primeira filha, a Sofia. E o filho, gente, dá um senso prático para a nossa vida que não tem explicação. O filho, ele situa a gente na realidade. Porque não sou mais eu no mundo. Agora sou eu tendo que prover e tendo que sustentar e tendo que educar e tendo que ser assim a referência para um ser humano que está vindo aqui ao mundo saindo de mim. Então, a Sofia, ela me situou na realidade. Né? A Sofia, eu só consigo enxergar como uma bênção de Deus na minha vida, né? Que acho que aqueles momentos assim que a gente pede muito a Deus uma salvação, Deus ele salva, mas Deus tem os métodos dele, né? Sim, Deus me com mandou uma certeza. filha, né? Deus mandou uma filha, inclusive o nome atribuído sabedoria, que era o que eu precisava muito na época, né? Sim. Então, Eu acho lindo esse nome. eu amo esse nome. Então, a Sofia, ela teve esse marco na minha vida de trazer mais sabedoria para me situar na realidade. Aí foi quando eu entrei assim no momento de introspecção, de visitação interior, fui ver realmente o que eu queria para a minha vida e foi quando eu disse, gente, eu fugi a vida inteira de um concurso público. Por quê? Porque eu talvez era isso que eu queria, talvez eu estava rejeitando o trabalho, o compromisso com o estudo, a caminhada árdua, né? Então, quando a Sofia, porque também eu passei um tempo me dedicando à maternidade, né? Até me Sim. adaptando. Então, quando a Sofia completou 1 ano e 3 meses e foi para o colégio, eu comecei a estudar para concurso público. E eu tinha um foco da magistratura federal. Então, agora no início, Aninha, apesar de gostar do direito e saber, a gente tem que aprender a estudar. Sim. Acho que É um
uma área de trabalho, né? Assim, é uma profissão que você tem que estudar pro resto da vida, porque as coisas Isso. estão se atualizando a todo momento, né? E até para Exatamente. você ter um senso crítico, por exemplo, tá entrando um projeto de lei, e aí? Eu tenho que ter esse senso crítico para saber se isso é positivo, se isso não é Sim, positivo, né? O exatamente. quanto isso está beneficiando a população Uhum. e acompanhar todos esses processos, né? Exatamente, você tem que aprender a estudar, porque o estudo é uma constante no direito. A leitura e o Sim, estudo, a gente não tem como, não dá para fugir. Nem que seja, mas eu sou muito comercial. Você vai ter que aprender. Você vai ter que aprender a isso. estudar. Não tem como fugir, não tem como fugir. E quando eu fui para o concurso, eu aprendi a métodos mesmo de estudo, eu até gosto de fazer a comparação com a corrida, né? Todo mundo sabe andar. Se mandar você correr de uma ponta a outra, você vai correr. Mas se mandar você correr uma maratona, o negócio é diferente. Você vai ter Exatamente. que estudar técnicas de corrida, né? Você vai ter que preparar o seu corpo e sua mente para aquilo. Então, o Exatamente. concurso foi isso. O concurso ele trouxe para mim esse aprender a aprender, aprender a estudar. Como é que eu vou? E outra coisa, eu tinha que gerenciar meu tempo, porque eu tinha uma casa, tinha filha, eu tinha tempo limitado para estudar, eu tinha que ter uma rotina e eu tinha foco no resultado. Eu nunca me imaginava, eu pensava, não, em 3 anos eu estou passando. Eu era muito, sempre fui muito otimista, né, também. Então, em 3 anos eu estou passando, e era um concurso de alto nível, né? Ainda assim, Pois é, ainda tinha que ser alguma coisa que você se sentisse feliz, né? Assim, eu vou passar e vou exato, ser feliz com o que eu vou fazer, não é só exato. pelo dinheiro, ou pela segurança, pela Isso. estabilidade, né? E você encontrar felicidade quando você gosta, né, daquilo. Exatamente, Eu lembro, exatamente. Aninha, que quando eu estava desestimulada para estudar, aí eu ia assistir às sessões de julgamento da turma recursal lá na Justiça Federal do Centro. Sim, Porque era o contato que eu tinha, que eu me via, eu tinha ali naquele momento a visualização. Porque nos julgamentos da turma recursal, eles julgam ali, né? Tem as sustentações orais, tem tudo. Então você vê um pouco da atuação dos juízes ali falando, eles analisando o processo, conversando entre si. E eu, em diversos momentos, assim, que eu me sentia desestimulada, que eu disse, eu não quero estudar hoje. Aí eu ia respirar um pouco da realidade, me visualizar assim, eu quero ser isso, né? Então, sim. aí eu tomava aquele gás, né? Aí eu vou trazer sempre aqui a conversa esse contato com a realidade, né? Uhum. Contato com a realidade, porque a gente tem que ter, né? Direito é você estar atuando na realidade. Apesar da gente pegar muita teoria, mas o foco é a realidade, a É isso sociedade, mesmo. né? Então, foi isso, né? Estudei para concurso esse período. Mas a vida foi me orientando para outros caminhos, né? Eu estava estudando para concurso, já começando a subir o nível e tudo, e engravidei da segunda filha, a Sim. Clarice, né? E a Clarice, ela Outro veio. nome lindo. Ai, eu amo também. E a Clarice, ela trouxe para mim uma leveza, né? No que a Sofia me situou na realidade, a Clarice, ela trouxe leveza para o meu dia a dia, né? Sim. É tanto que eu lembro que quando eu engravidei da Clarice, eu decidi assim, não, vou parar um tempo de estudar para concurso, porque é um período muito pesado da É. vida, né? E Uhum. são anos, a gente não sabe, é incerto, então estava muito pesada. E a Clarice, ela, no momento que eu engravidei, disse, não, eu vou curtir essa gravidez, eu vou aproveitar, eu vou curtir as minhas filhas, quando ela nascer, eu vou passar um tempo, eu vou experimentar advogar para ter uma renda. Aí foi quando eu abri minha cabeça para a advocacia, né? Sim. Já estudava muito a teoria, né? E a Clarice, ela trouxe essa leveza para mim, essa coisa deixa eu experimentar agora, né? Se não der certo, eu não estou fazendo nada Tudo bem, né? ilícito. Eu É. não estou fazendo nada ilícito, eu estou buscando outra habilidade, está dentro ali da minha profissão, está dentro. Vamos, né? Mas eu vou ter, o que eu pensava? A prioridade no momento era um bebê, eu vou ter ali minha filha as minhas filhas, né, para estar curtindo, para estar aproveitando, porque eu não queria trazer esse peso da segunda filha, né, de assim, mais uma para ter que adaptar. Não, a minha vida é que vai se adaptar agora, a prioridade do momento, que é, nesse momento, elas, né? Então, eu comecei a advogar. Eu não sei nem se era essa pergunta que eu estava fazendo. Eu estou Sim, aqui, tô... não, a gente tá aqui para ouvir a sua história. Então, eu comecei a advogar em 2019, pegando algumas causas bem espaçadas. Sim. Nesse intervalo que eu advoguei, foram causas bem espaçadas mesmo. E aproveitei a Clarice, estava assim, com elas lá, curtindo e tudo. E advogando, vendo que
aquele monstro também da advocacia, que eu imaginava, eu não sei cobrar, eu não sei vender. Era um monstro muito menor do que eu Se imaginava. imaginava. Era um monstro, mas é muito menor mesmo. Sim. Porque quando você começa, quando você cria assim, perde a vergonha na cara. Quando você perde a vergonha na cara de chegar para o cliente e receber o não, e ir quebrando objeção, e assim, mas veja por esse lado, vamos assim por esse, vamos assim por esse, você vai também fortalecendo esse músculo da coragem para se lançar, né? Sim. Então, eu falei assim, rapaz, pode ser que eu seja uma boa advogada. Aí foi quando eu alertei, né? Em 2020 veio o marco, que eu acho que todo mundo passou por esse marco, né? Que foi a A pandemia, pandemia, que foi esse exatamente. divisor de águas, né? Na vida de muitas pessoas, Muitas. se não de Muitas. todas, mas assim, de muitas pessoas mesmo. E na situação específica da nossa família, naquela época eu era casada, né? E meu Sim. ex-marido, o setor dele foi muito afetado pela pandemia, né? Hum. Muito, muito, muito mesmo. E, inclusive, foi um dos últimos a voltar. E a necessidade material mesmo fez agora não tem mais escolha não. Agora não é causa espaçada para curtir as filhas não. Agora tem que começar a advogar, né? Então a advocacia nasceu em 2020 ali como uma necessidade, mas eu sempre fui muito analítica, assim, para começar qualquer projeto eu busco aprender muito daquele projeto, né? Sugar o que a prática pode me ensinar, aliar da teoria, porque eu tenho a falsa ilusão que eu vou ter mais controle da realidade, né? Eu estava até comentando também que antes de começar o podcast, eu procurei na literatura diversos livros sobre podcast, vi canais sobre como fazer podcast para que a gente tenha a falsa, mas me dá uma sensação de que assim vai ser mais fácil. Mas não é nem assim a falsa sensação. Mas a gente se prepara, até porque não pode dar certo. É mais fácil Verdade. do que você cair de paraquedas e dizer assim, e agora? O que é que eu faço com isso, né? É Então, verdade. assim, você se sente mais seguro e ao mesmo Uhum. tempo você conhece onde é que você pode balancear isso, né? Até onde eu me sinto seguro, onde é que é melhor não arriscar. E aí é fundamental a gente estudar sobre o que a gente está fazendo, né? E quando eu comecei a advocacia, aí eu comecei a estudar além do direito, né? Aí comecei a Sim, estudar sobre comunicação, sobre posicionamento digital. Na época, eu comecei a anunciar no Google Ads, né? Então, fui aprendendo ali na marra, sozinha, né? Essa captação de clientes via digital. Estudar copy jurídica, né? Como é que eu transformo sim. ali um conteúdo jurídico em algo que seja vendável, né? Algo que o meu cliente vai entender, né? Porque Uhum. então assim eu comecei a estudar essas ferramentas que eu vejo que foram fundamentais, né? Foram fundamentais para a sorte me encontrar, né? Que eu digo, eu fui muito agraciada desde o início da advocacia, muito, muito mesmo. Com pouco tempo né, trilhando essa trajetória. Eu encontrei sócios que também compartilharam, né, a mesma sintonia naquele período, que agregaram e que impulsionaram a minha carreira. Então, em 2021, montei um escritório em sociedade. E o escritório já nasceu com promessa de ser muito grande, tanto que o escritório ainda existe, né? Eu saí da Sim, sociedade, mas ainda é um escritório muito grande, que já nasceu com esse projeto, né? Já nasceu com essa sintonia, essa sinergia de pessoas que estavam buscando o mesmo propósito naquela sim. época, né? E a experiência na sociedade, até comentando contigo antes, Uhum. né? Quando me perguntam, Thaís, você acha que vale a pena entrar num grande escritório? Né? Já perguntaram. Você acha que vale a pena ir? Porque o que eu escuto é que pagam mal e você trabalha muito. Aí eu, pera. Se você esperava que eu respondesse que não, porque eu nunca passei por um grande escritório, eu não vou responder isso. Eu acho que é uma experiência extremamente válida. Porque você vai estar sendo pago para aprender. Se você está no início da sua profissão, gente, você não tem cliente, você não tem prática, você não sabe como é você pegar 5 prazos num dia e ter que atender o cliente. Sai da faculdade sem saber protocolar um processo, né? Porque é ensinado muito a teoria, mas muito da prática a pessoa vai aprender Uhum. E nessas é na vivências, né? marra, e é na marra. E a gente erra, né? E a gente erra, mas assim, o escritório grande é um espaço que você assim, que eu vejo, né? A depender também do seu propósito de carreira, Sim, né? sim. Mas o que eu enxergo é a melhor pós-graduação que você pode fazer.
eu lembro até que quando eu ainda não era sócia, né, da minha antiga sócia, que eu cheguei para ela e disse assim, ó, tô querendo me inserir no mercado. Ela estava saindo de um grande escritório, né? Eu só tô querendo me inserir no mercado e eu tô pensando em entrar num grande escritório para aprender como é. Aí foi quando ela me falou, não, Thaís, você não precisa, porque eu estou saindo do escritório, eu sei como é a experiência. Vamos se juntar, né? Então, tipo assim, aí entra. A sociedade é isso, é você pegar a habilidade ali do outro. Então, eu digo assim: eu não entrei em grandes bancas, mas tive sócios que entraram e que trouxeram essa experiência para mim, que eu acho extremamente válida. Né? Acho Sim, com extremamente certeza. válida. Então, então, assim, veio a sociedade, né? E dentro da sociedade, a gente, assim, vida prática total, né? Porque assim, eu não era mais a funcionária. Agora era o meu nome, meu rosto, o cliente que eu tinha que atender, aquilo que eu estou dizendo, criar coragem, né? Você ter a coragem de oferecer ali, de negociar, de assumir as consequências também dos caminhos que você aponta, porque a Sim, gente tá ali numa posição, quando o cliente procura a gente, de resolver uma dor. É algo que não é uma dor, talvez, física, não é uma dor, talvez, física, né? Que às vezes também, sim, mas não é uma dor de saúde, a gente não está ali, né, para acolher, mas a gente está para acolher, talvez, a dor que tira as noites de sono dele, a dor latente, né? é São exatamente isso. problemas sérios, né? Então a gente tem que tratar com devida seriedade e assumir as consequências também dos caminhos que a gente aponta. É porque eu costumo dizer muito isso. Advogado, ele tem que ser um pouco psicólogo, ele tem que ser um pouco amigo, ele tem que ser quase um médico, porque precisa estar de plantão. Se aquele cliente precisar de você, você tem que poder atender, tem que Sim. poder, né? Às vezes acontece da pessoa chegar num certo status, já está ganhando uma quantidade de dinheiro, onde ela passa a ver o cliente como alguém Alguém assim, alguma inferioridade, digamos assim. sim. E na verdade não é isso. Você que está servindo aquela pessoa com as Uhum. suas habilidades. É, Então, saber o momento de atender, de confortar, de chegar e dizer assim: olha, aqui você está certa, mas eu acho que nesse ponto aqui. Porque tem advogado também que vende que o cliente está 100% certo e você tem que saber abrir os olhos, que aí sim. é onde eu digo que precisa entrar a amizade, né? É, Chegar e dizer assim: olha, a- a- hoje o judiciário funciona assim. é. Claro, cada juiz, desembargador, ele vai pensar de uma forma diferente. Eu não tenho como lhe prometer que essa causa tá ganha, Uhum. mas isso aqui tá ao seu favor. Mas isso aqui não é argumento para a gente utilizar no Sim. processo. Eu vejo muito isso na prática, né? Porque meu marido trabalha com direito de família. Hum, Então, assim, muitas vezes eu cheguei para ele assim: precisamos voltar conteúdos para falar a respeito da importância das crianças em divórcios. Porque às vezes vira uma briga entre pai e mãe e só quem sofre são as crianças. sim. Então, o advogado ele precisa cumprir esse papel de ser amigo, Muito. de ser conselheiro, de ser psicólogo e fazer o possível para que o cliente alcance aquilo que ele está precisando, É, né? exatamente. Porque as realidades são diferentes. Toda história tem pelo menos dois lados, né? Toda. Tem três, né? Tem o meu, o seu e de quem tá vendo. E de quem Então, tá vendo, né? então é o que se você tocou esse ponto de direito de família, e é algo que também foram habilidades que foram adquiridas, né? Que eu advoguei alguns processos, não atuo especificamente nessa área, mas surge, gente. E outra coisa, no início, eu sei que tem gente que tem o superpoder de já no início da sua vida ter escolhido a área de especialização e ter ido e nunca ter mudado. Mas eu sou a favor de você encontrar paixões ao longo do seu caminho, Com né? certeza. Então, assim, algumas habilidades a gente vai descobrindo, vai encontrando e vai se testando também. Então, o que que eu vi, assim, causa de família, eu pensei, não, nunca vou advogar em direito de família, que eu não via. Só que aparecia e estava ali, tinha que ser resolvido, né, junto com outros problemas. E a gente vai desenvolvendo habilidades, né? E eu lembro que eu fiz até um curso de negociação, método Harvard, e lia muitas coisas de argumentação, né? E que a gente aplicava muito no direito de família, Sim, né? Que é você exatamente saber o que seu cliente quer. Porque às vezes o cliente se posiciona de uma forma que não é exatamente o que ele quer. Por exemplo, uma mãe, ela não quer o mal do filho, mas às vezes ela quer punir o pai e priva a exatamente. criança de ver o pai para aquela punição.
E por quê? Porque vem uma carga aqui de controle e de violência e de... É um backstage, então, assim, são causas muito complexas, direito de Pois é. família. Que eu E digo, às vezes aquela criança, quando ela cresce, ela se envolve em relacionamentos tóxicos, em sim, outras coisas, porque ela não recebeu do pai aquilo que ela deveria ter recebido para saber dizer com certeza. eu não mereço menos que isso, Com né? certeza. Então, assim, a vida prática, Ani, ela foi ensinando que o agente do direito tem que aprender muito mais que em direito. Sim, E se a gente for advogar e lidar com as pessoas, né, a gente vai ter que aprender muito sobre pessoas, sim, com né, sobre certeza. comportamento, sobre, eu digo comunicação em si, né, Sim. sobre habilidade de saber dialogar e conduzir diálogos, né. Uhum. Então, agora eu vou fechar assim de onde é que nasceu o Viva Direito, né? É o que eu Foi ia te perguntar agora, assim, como nasceu a ideia do pronto. podcast, né? Então, como eu já pensei aqui, né, que eu quando comecei a advogar, comecei a estudar diversas coisas afim, assim, tangentes, diversas coisas do universo que não eram jurídicas. E eu estava exatamente estudando um tema sobre esse método de negociação, e foi quando me veio o estalo, caramba, como seria legal se colegas tivessem acesso a isso, para elevar o nível da nossa carreira jurídica, né? Como seria legal? Aí foi quando eu comecei a pensar assim, como é que eu poderia oferecer isso para as pessoas? Aí eu pensei, será que seria legal fazer grupos de estudo sobre temas, né, correlatos ao direito? Será que seria legal fazer oficinas? Será que seria legal lançar um infoproduto e tal, tal? E eu pensando, né? Aí, na época, o meu ex-marido, né, Uhum. que é um dos sócios aqui do estúdio, ele estava e botou à minha disposição, tá? E se você quiser gravar conteúdo, se você quiser fazer qualquer coisa ali, né, da sua área, tem alguns advogados que estão fazendo e tudo, tá à sua disposição. Aí foi quando eu, pronto, vou fazer um podcast, porque eu gosto de conversar, eu gosto de ouvir história dos outros, Sim, e eu acho que vai ser legal porque eu vou trazer pessoas para a gente conversar e trabalhar essas habilidades afins, né, ao universo do direito, que eu acho que é importante os advogados saberem para poderem se situar na realidade, sim, né? sim. E foi assim que nasceu. E logo assim no estalo veio assim, que nome, que nome, que nome, Viva Direito, porque a proposta é essa, é você viver direito, né? Você viver do direito. É, é, e nasceu, e foi muito rápido, assim, também quando a ideia surge, né? Sim. Insight, essas coisas, e foi fluindo, e foi assim que nasceu. E nasceu ano passado, em 2022. Então, eu ainda estava na sociedade antiga, né? Quando apresentei o projeto lá para os colegas, adoraram a ideia. Só que entra assim, você apresenta uma visão, aí vem mais outras 4. Aí são 5 visões. É, Aí, somos sim, pessoas, né? Cada um somos... com a sua Exato. opinião a respeito. É enriquecedor, né? Sim, É muito claro. enriquecedor. Mas aí o projeto foi andando, né? Tava cambaleando, mas é aquela coisa, eu acho que é legal, eu acho que é legal, eu acho que é legal. Então, quando eu saí da sociedade, eu pedi, né? Eu disse, gente, eu posso ficar com podcast? Eu disse, não, é seu, foi um projeto seu idealizado. E como eu estava me organizando, né, em uma nova sociedade, novo momento profissional, eu tinha deixado armazenado. E ficando Aí, claro que sair de uma sociedade não quer dizer que é algo ruim. Às vezes a pessoa, os não, propósitos mudam, né? E a gente isso, precisa evoluir, porque se o mundo é evolução, né? Viver é evoluir. Então a gente precisa uhum, entender o momento de esse formato aqui redondo não tá dando certo, eu tô precisando de algo mais triangular. E aí a gente isso, vai mudando, né? E exatamente. crescendo. E sociedade é tanto assim E filho a que gente traz junto, né? e Pra onde a filho, gente... filho a gente vai para onde a gente for, né? E até nos filhos a gente vai mudando também a nossa Sim, visão, a nossa forma de educar. A gente vai, eu sinto isso. Acho que quem muda evolui, sim, né? com certeza. Uma coisa ali, se você está mudando é porque é um sintoma ali que você está evoluindo, né? E trazendo boas experiências. É tanto que quando falam sociedade, que é um tema que é bem como é que eu falo? Ele é bem espinhoso, né? Quando a Sim. gente fala, ou a pessoa não quero saber de sociedade, ou a pessoa amo estar na sociedade. O que é que eu digo? É excelente se estiverem se complementando. Exatamente. É excelente se for uma engrenagem,
engrenagem que está todo mundo se complementando, tem papéis bem divididos e está todo mundo ali. Se Todo mundo começa entregando a mesma energia, né? isso, entregando a mesma energia, porque eu não vou dizer nem a mesma coisa, que às vezes tem momentos também na sociedade que um está Sim, sim. entregando mais, acho que eles entregando assim, essa mesma energia, esse mesmo propósito. Quando Exatamente. começa a mudar os propósitos, e tudo bem, né? Assim, são momentos de vida, são às vezes oportunidades que surgem, que foi o meu caso, né? Então, assim, são oportunidades que vão surgindo, são coisas. Quando muda, aí entra aquela coisa do saber sair, né? Exatamente. Saber sair, Deixando as portas abertas, né? saber encerrar ciclos Sim, necessários e saber seguir em frente, isso aí. né? É isso mesmo. E então, assim, o que eu digo, sociedade é excelente, se você souber entrar e souber sair, É isso aí. né? Então, Concordo plenamente. então assim, hoje o que eu digo, se qualquer pessoa for me perguntar, Thaís, vale a pena fazer essa? Primeiro, você tem que ver por que é que você está entrando nessa sociedade. É porque são só amigos? Não entre. Não entre. Porque Tá sujeito a destruir a tá amizade. sujeito a destruir a amizade. Agora, se for porque a outra pessoa tem algo que você não tem e você tem algo que ela não tem, essa troca, essa simbiose, Sim. entra, constrói um projeto, né? Acho que um grande indicativo de algo que deu certo é quando você sai e vê o negócio andando ainda, né? E enquanto você estava lá, o negócio estava crescendo. Então, assim, deu certo a minha sociedade, ainda está dando certo, né? Estou dando certo ainda, né? Então, Sim. são momentos de vida, são fases, são etapas e são as mudanças, né, da vida necessárias, Sim, com né? certeza. Quando a gente fala em sociedade, né, eu até costumo dizer isso muito para os meus alunos. Assim, quando eu estou dando aula, eu sempre pontuo isso. Você precisa entender quem você é dentro do direito. Você é um excelente prazista, você é um excelente audiencista, né? Onde é que você se encaixa? Ou você é aquele advogado que tem características que lhe dão mais habilidades que você consegue ser um advogado autônomo e alcançar o que você precisa alcançar. Uma coisa que me chamou muita atenção foi no dia que a gente se conheceu, né? Que foi lá no congresso, no primeiro congresso de gestão Sim, jurídica do Nordeste. Porque quando a gente fala de gestão jurídica, é uma realidade. sim. Muita gente ainda está focando naquilo do da advocacia raiz, de estar ali Sim. sentado na mesa esperando os clientes baterem na porta, e a gente sabe que hoje em dia não é mais assim. Então, o universo jurídico ele precisa de um comercial, ele precisa de marketing, ele precisa de contato, ele precisa de networking, ele precisa ter pilares, um administrativo, um financeiro, tudo muito bem organizado. Não é aquela coisa, fechei cliente e o dinheiro está no meu bolso. Espera aí, a gente precisa manter, então precisa de educação financeira, Sim. precisa de educação até de como se portar, de como falar. Eu sou uma pessoa que trabalha com comunicação há alguns anos, né? Ano que vem eu faço 10 anos de formada, digamos assim. Legal. Então, é uma coisa que é essencial minha. Mas vou fazer curso de oratória. União para quê? Porque a gente sempre tem alguma coisa para aprender a respeito do que a gente faz. E aí, eu lembro de uma conversa que tava eu, você, a Raquel e o PH. Piada. Então, assim, é uma advogada que tem conhecimento de marketing, de comunicação, uma amplitude que olha para o futuro. E recentemente o presidente Lula ele falou, né, que tem muitos advogados, tem uma média, se eu não me engano, de um advogado a cada 164 pessoas, Isso, é isso né, aí. esse dado. Então, assim, qual advogado você é? Você é o advogado que está pronto para ser um advogado autônomo? Ou você tem essa essência de ser o advogado autônomo? Você tem condição de ter uma sociedade porque você é muito bom em uma coisa, você tem uma pessoa que é muito boa em outra, onde vocês se completam, como eu falei da outra vez que eu vi, né, que é o par do seu sapato. Sim, aham. Ou você é aquele advogado que realmente tem um perfil para trabalhar num escritório, que você prefere ter hora para entrar, hora para E sair, que também é e que muito tá válido. tudo bem, né? Que você pode se destacar, quem sabe até se tornar um sócio desse escritório mais na frente, um sócio de Sim. área, ou pela sua dedicação, seu reconhecimento. O que basta é você buscar ser melhor é, todos os dias. Eu lembro de uma vez que eu tava com uma dor de cotovelo, né? De um namorico. Aí a minha mãe chegou pra mim e disse assim: minha filha, no Alcoólicos Anônimos, eles têm um princípio que é só por hoje eu não vou beber. Então, assim, só por hoje eu não vou sofrer. Só por hoje eu vou fazer o meu melhor. E aí a gente Sim. fazendo um pouco melhor a cada dia,
a gente conquista as coisas, assim, grandiosas. Verdade, é verdade. E essa mesmo de só por hoje e aproveitar as ferramentas que você tem no momento, né? Sim. Às vezes a oportunidade passa aqui na sua frente. E você tá aqui olhando, focando no problema, focando em alguma coisa. E foi isso que me impeliu a retomar o Viva Direito, né? Sim. Eu tinha armazenado quando eu saí da sociedade, né? Pegou, e quando foi em julho desse ano, meio que tudo foi conspirando para assim, aquela coisa acendendo, retoma, 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 retoma. Aí eu, quer saber, eu vou retomar. E eu, numa conversa com a Aline, que inclusive foi a convidada do segundo episódio dessa Sim. primeira temporada, né? Aí ela conversou muito comigo. Ela disse, olha, quando eu saí da faculdade, ela montou algo muito parecido, só que no mercado da moda, né? Sim. Que era meio que Que é bem o nicho dela, né? Isso, isso. Ela montou algo bem parecido com a proposta do Viva Direito, que é um canal de conexões, né? Que eu até tinha falado, eu quero um espaço para as pessoas falarem suas histórias e as pessoas se encontrarem dentro do direito, encontrar seus talentos, suas habilidades e aprimorar essas habilidades, né? Então é um espaço de encontro, né? De encontro dentro do direito. Não é um espaço de especialização. Não busca aqui que você vai se especializar em alguma área específica. Não é. O Viva Direito é para você ouvir e se encontrar, né? Em alguma fala que a gente for colocar. Às vezes uma fala é uma virada de chave, né? A Isso. pessoa diz, meu Deus, eu precisava ouvir isso. E não sabia onde é que eu ia encontrar. Exatamente. Então, essa foi a proposta, porque eu escutei muitas coisas ao longo da vida e eu acho legal concatenar isso. E a Aline, ela falou, olha, eu montei algo muito parecido, vai, se lança, você tem tudo, todas as ferramentas, você tem acesso a estúdio, você tem acesso a convidados, você tem boa vontade, né? Tem uma ideia legal, vai. Mas depois você vai ser a primeira convidada. Pois você vem aqui que você vai ser a primeira convidada. E assim foi. Aí quando eu fui idealizar dessa vez agora, né? Já foi com business plan, já foi com uma coisa assim, botando visão, missão, valores, propósito, persona, datas e temporada, né? Foi o que eu imaginei. Para mim, vai ser mais fácil eu me organizar por temporada, porque na minha cabeça, né? Porque eu já vou assim, olha, aí o que eu imaginei primeira temporada? Comunicação, que eu acho que é o grande eu já conversei com vários convidados e é isso. Eu acho que a comunicação no profissional Essência. a essência. A essência. É a essência. E é o que diferencia quando você se encontra como profissional. Se você for um profissional autônomo, você tem que saber se comunicar com todo mundo, com a sociedade, com o cliente, com o juiz, com todo mundo. Se você for um profissional que atua em grandes bancos, você vai ter que se comunicar com colegas, você vai ter que saber se comunicar com seu chefe, enfim, comunicação é essencial. É essencial. Né? A gente pensa em a comunicação na hora que o bebê nasce. Como é que ele está se comunicando para dizer que está com fome, que está precisando trocar a fralda, que está precisando, está sentindo dor. Então, a comunicação ela é a essência do ser humano. Uhum. Quando a gente fala do direito, aí a gente já tem outras peculiaridades, porque tem a linguagem. Qual é a linguagem que a gente usa para falar com o excelentíssimo senhor juiz? Ou se a gente está falando com um cliente, se a gente atende no previdenciário, qual é a linguagem que a gente vai usar para lidar com aquelas pessoas, se a gente está atendendo um outro público, se é um público, pessoa especialista em direito internacional, quais são os idiomas que ela domina. Então, a comunicação ela é a essência de tudo. No universo e em qualquer outra profissão, a gente tem que saber se comunicar. Exato. Mas o direito, ele tem isso como um pilar fundamental. E os advogados, que inclusive foi um dos convidados que falou, não lembro qual, mas falou que os advogados se comunicam muito mal. Apesar desculpa, colegas, mas assim, até quando você vai passar um andamento processual para um cliente, você tem que saber que ele não sabe o que é um agravo interno em recurso especial. De não sei o quê, que tal o processo sobrestado, que tal. Ele não sabe, a gente às vezes se perde nesses termos, então o advogado tem a palavra como ferramenta principal de trabalho, né? Mas às vezes a gente se comunica muito mal. Então foi assim que eu pensei, cara, a primeira temporada vai ser comunicação, vamos abrir as portas logo, né? E trazer, né? Então, consegui trazer excelentes convidados. A Aninha veio, né? Com o doutor Dudu. A gente fez um karaokê aqui.
Então, veio a Aninha, veio a Brena, né, que é um profissional excelente, veio a Aline, o Marcel, que é da área de De marketing, marketing, né? que aí tem uma irmã que é uma Que é a irmã dele. A referência, Mabel vem né? na próxima temporada, É, né? Então, é legal, é interessante, tá sendo gostoso idealizar esse projeto e é para os colegas, né? É sim, algo que eu imagino assim, gente, quem escutar e tiver algum direcionamento e tiver alguma coisa, tá valendo. Né? Quem vê assim, poxa, eu precisava ouvir aquilo, eu precisava ouvir que tudo bem ser um advogado de carreira dentro de uma grande corporação. isso Eu mesmo. precisava ouvir, tudo bem, eu me encontrar em outra área depois de algum tempo de profissão. Posso ser no jurídico interno ou posso fazer arquitetura, né? É, exatamente. Então, assim, tudo bem, né? Tudo bem eu descobrir que estou evoluindo e mudar as minhas escolhas que eu fiz lá atrás, né? Há Sim, 10 anos. Mas, em todos os casos, tem que fazer as coisas direito, com né? certeza. Você tem que ter a diligência em cada passo, né? Tem que fazer as coisas direito e saber quais são as coisas que você tem que estudar, as habilidades que você precisa aprender e ser responsável com os problemas que tem na sua mão hoje. Não adianta eu visualizar, daqui a 10 anos eu não vou ser isso. Não. Hoje tem problemas nas suas pernas, né? Hoje tem coisas para você resolver, então você tem que ter essa responsabilidade. Com certeza. Então, essa é a essência, né, do Viva Direito, essa essência de colaborar, de ser um espaço de encontro. Já tenho um projeto, assim, próxima temporada, eu quero trazer carreiras jurídicas Essa era a minha específicas. pergunta. O que as pessoas podem esperar? Eu acho que até que vale um olhar 43 para a câmera. O que as pessoas podem esperar da próxima temporada? Pronto, vamos lá. Agora, vou olhar até para a câmera. Gente, aguardem os próximos capítulos, as próximas temporadas. Vem muita coisa boa por aí. E tirando essa chamada de sessão da tarde, né? O que eu estou imaginando para 2024? Trazer, aprofundando sobre carreiras jurídicas, sobre áreas específicas de advocacia, trazer colegas da área criminal, da área familiarista, da área previdenciária, da área tributária, contar suas histórias, como é o início, quais são as peculiaridades de cada área, porque, por exemplo, a minha tem as peculiaridades específicas, né? Sim, E cada área no direito vai ter as suas peculiaridades que vão lhe dar um posicionamento profissional, que vão lhe dar uma roupagem de comunicação diferente, né? Então, pretendo trazer essas histórias para que vocês tenham acesso, né? Terceira temporada, já estou de olho, vai ser sobre gestão jurídica a gente pode toda. perceber que ela é bem organizada, né? É porque já tem um plano lá em 2024. E então, próximo ano, tudo vai colaborando, né? Assim, e a gente planeja, né? Tem o plano, mas a prática é ali no dia a dia. Então, até mesmo nesse ano, mesmo com o planejamento todo de 6 meses que eu havia feito, a gente vai sentindo a necessidade, né? Eu tive que dar uma pausa, foi quando eu contratei pessoas, que também chega um Sim, momento que você precisa delegar essa com certeza. habilidade de gestão, né? Uhum. Que é algo que a gente precisa. Eu não dou conta do mundo, né? Porque, então, o que eu dou conta? Eu vou até aqui. Eu dou conta de pessoas, né? Sim, Então, vou ter que aprender a gerenciar, né? Pessoas que têm habilidades melhores que as minhas. E então esperem, né? Acompanhem, assistam. Está sendo muito prazeroso fazer, está sendo extremamente gratificante ouvir o feedback, né, de convidados, de pessoas que assistem os episódios, de colegas que vêm com sugestões. Então, esse projeto é nosso. Né? É um espaço de encontro, é um espaço de compartilhar experiências e elevar nosso nível da nossa advocacia, né? Nosso nível profissional, trazer para os colegas aí. perfeito. A gente consegue algum spoiler de quando vem a segunda A temporada? segunda temporada, a partir da terceira semana de janeiro, já tem os convidados, né? Já está tudo catalogado, então vou dar um spoiler melhor ainda, né? Com o fechamento dessa temporada de comunicação, vamos montar uma oficina de persuasão jurídica, Que né? maravilha. Uma oficina porque aí fecha bem certo. Eu vou comunicar, mas eu quero comunicar para convencer. Sim. Agora vamos pro pega para capar, né? Então, acompanhem, interajam, engajem e sugiram, né? Porque aqui o espaço é para agregar ao universo de vocês. Maravilha. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente entregou muita coisa É, hoje, né? uhum. Fiquem aí
concatenando. Vamos lá, quem ouviu até o final. Eu vou dizer logo no início, né? Só que ouviu até o final vai concorrer a um Renegade. Brincando. A gente saber quem é que tá até o final. Pois quem assistiu até o final, deixa o comentário, né? Eu quero meu Renegade. Oi, gente. Eu vou dar as honras da casa para a dona, certo? Não, é legal estar nessa posição de convidada, né? Deixa a gente menos nervosa. Tá na posição de entrevistadora, deixa a gente mais nervosa, viu? Fiquei mais nervosa. Mas muito obrigada por terem acompanhado, por estarem aqui, né? Aninha, muitíssimo obrigada por ter aceitado o Conte convite. sempre comigo. Né? E acompanhar cenas dos próximos capítulos. 2023 foi maravilhoso e 2024 aí vem com tudo. Se Deus quiser. Muito grata por terem acompanhado a gente até aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.